Oiê, tudo bem, lindeza? Bem, graças a Deus. E você, Deise? Tudo bem também, graças a Deus. Tá presa dentro de casa, Isa? Ô, gente, estamos aqui, né, cumprindo essa Aguento mais. quarentena. Deixa eu te falar, não aguento mais, de verdade. É, não é muito espaço mesmo, não, viu? Embora eu goste até do nosso cantinho aqui, mas não poder sair é um negócio meio desesperador, né? Limitar a gente em umas coisas que a gente quer fazer é muito Logo eu, que difícil, sou né? toda sem limites, né? Ô, Isa, primeiro de tudo, bem-vinda demais aqui. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado conversar comigo. Gosto muito do seu trabalho, te acompanho tem bastante tempo, viu? Que bom, Quando querida, a que gente foi bom. definir o tema, eu falei, meu Deus do céu, eu nem sei o que eu vou pedir para ela, porque tudo que fala acrescenta demais. Já começa nessa Coisa questão boa. dos limites, né, que a gente tem que. Sim, Então, tá aberto para você conversar. A gente tem aqui um nicho de consultoras que a gente capacita, que legal. certamente estão te ouvindo e muito, e vão acrescentar, porque a gente é questionada pelas famílias que a gente instrui, né? E tem muita Uhum. família aqui também. Então, a casa é sua, fala o que Que você quiser aí. delícia, que delícia, que coisa boa. Você é de onde, Daisy? Eu sou mineira com esse É, sotaque, né? mineira eu já tinha percebido. Eu queria saber de onde de Minas. Eu sou de perto de Belo Horizonte, mas boa parte da minha vida eu vivi em Poços de Caldas, no interior Eu de Minas. adoro esse sotaque, eu adoro esse acolhimento mineiro, eu É bom, adoro. né? Eu não morei em Minas, não, morei em vários estados, né? Mas não morei em Minas, não, mas acho que eu me daria muito bem, viu, morando em Minas, porque o povo é muito gente boa, gente. É gente que gosta de gente, né? Eu gosto É isso disso, eu me aí, é identifico isso. muito com isso. Que bom, que gostoso. Aproveita Querida, e entra que a casa é de mineiro, chega e faça como você quiser, que ela é sua. delícia, que coisa boa, maravilhoso. Então, vamos começar. Você puxou o assunto dos limites aí, vamos falar dele um pouquinho, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma sociedade que perde muito quando fala do limite como geralmente é colocado no senso comum. Né? Então, quando a gente pensa no limite e pensa na educação de uma criança, limite nesse contexto, né? A gente está pensando em colocar as regras, né? As orientações, então as fronteiras. Olha, filho, até aqui você pode ir, tudo bem, né? Daqui para lá tem uma pessoa. Se você for ali, você vai incomodar, você vai atrapalhar. E isso é bom, isso é positivo. Essa é a parte boa do limite, né? Por outro lado, quando você pensa na essência da palavra, limitar é limitar o movimento, tem que ficar quieto aí. Agora eu tô trabalhando, né? É limitar a expressão. Ó, agora, agora quem fala sou eu. É limitar o movimento muitas vezes. Então eu coloco cercadinho, coloco bercinho, eu coloco a grade na escada. Né? Então eu começo a limitar mesmo, porque a palavra limite também dá esse lado de interpretação. Então é aí que eu venho brincar com o termo e sugerir crianças sem limites. Né? Aí todo mundo vai, como assim, Isaminatel? Na verdade, a brincadeira é: será que a gente consegue ficar só com o lado bom do limite? Que são as orientações, as fronteiras, né? Os combinados, as regras, e não ficar com o lado de podar, né, massacrar ali a criança, né? Volte para a sua insignificância, volte para o seu lugar, né? Fique aí na sua pequenez, né? Não me atrapalhe. Que aí a gente cai nesse autoritarismo, né? Então, o Criança Sem Limites é nesse sentido, né? Sem limites para se Uhum. desenvolver, sem limites para crescer, sem limites para se expressar, sem limites para ser aquilo que ela veio para ser, para colocar sua potência na vida e no mundo, né? E a gente, sim, não é sem noção, não é sem educação, não é sem orientação, né? É sem limites. E E aí, quando a gente nesse. observa, a gente tem espaço para observar o que a criança, na verdade, está querendo manifestar, né, Isa? Quando a gente já Isso. impõe, você não olha para ela, não vê o que ela está querendo, na verdade, te E isso é falar, muito né? lindo que você está colocando, viu, Deise? Porque tem muitas famílias que vivem com seus filhos sem conhecê-los. Exato. Olha que triste. A pessoa vive, às vezes, lá 1, 2, 3, 10 anos com uma criança e não conhece a criança. Muitas vezes, quando a pessoa vai para a escola, ela escuta o professor falar de uma criança que ela fala, mas não parece meu filho. Bom. Não, gente, nós não estamos falando da mesma criança. Opa!
Se você teve alguma situação na sua vida assim, gente, presta atenção. Tem algum lado de ver, tem alguma forma de ver, tem algum espaço, que é um espaço não físico, não concreto, algum espaço na relação que você não está tendo com a sua criança e, portanto, não está vendo essa parte que os outros estão vendo de alguma maneira, né? E que ele está podendo ser isso para outras pessoas e não está conseguindo ser isso para a gente, né? É muito interessante isso também, Principalmente essa de muito. observação mesmo, o fato de parar, porque o dia a dia vai nos levando, né, Isa? A quantidade de Sim. coisa que a gente tem vai nos levando. Uma vez eu assisti uma palestra muito interessante de uma neurocientista falando, e eu testei uma coisa. O Henry tinha aquela. Eu tenho o Henry, ele tem 6 aninhos, né? E o Henry Ah. tem aquele chororô do banho, Uhum. né? Vai, aí, não quero, não quero, não quero. E aí lá, falando, comentando. O horário que eu convidava o Henry para ver era o horário que ele mais estava brincando ou que ele estava assistindo alguma coisa, estava interessante. Então era assim, vou tomar banho. Tipo, intervia naquilo ali e colocava, vamos pro banho. E aí, quando ele brigava, brigava, chorava, chorava, eu falava, cara, tem alguma coisa errada nisso. Eu não percebia Perfeito. que eu precisava sinalizar para ele, daqui a pouco nós vamos tomar um banho, né? E ele vinha enfrentando comigo, ou seja, eu tive que parar e observar ele, para aí sim ver quais as coisas que ele aceitava que eu ia propor para ele. Em teoria, é tão simples, né? É, É tão é, óbvio depois que a gente sabe, né? é. É, Mas comecei a fazer e foi dando certo, Isa. Então, não, é isso que eu tô falando. Depois que a gente sabe, a gente faz e funciona. É simples, Com é certeza, com relativamente certeza. fácil, mas é preciso, às vezes, a gente ter esse clique, ou de alguém que fala, ou de uma palestra, ou de um livro, ou de Sim, alguma coisa. Por isso a importância de estudar para ser pai e mãe. sim, Porque sim, sem justamente é dúvida. o óbvio, é simples, é fácil, tá na nossa Uhum, cara, mas às vezes a gente uhum. precisa de alguém nos mostrar, de alguma fala, de algum parágrafo, de um trecho de um vídeo, que aí nos desperta. É mesmo, gente, não tinha pensado nisso, porque é aquilo que você falou, a gente está absorvida, né, na rotina, na loucura da vida, que é uma loucura da vida, né, a nossa, a gente tem horário para cumprir, a gente tem tudo para acontecer, né, e aí a gente precisa parar um pouquinho e olhar com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir, sentir com o coração, para entender que aquele não é um bom momento de chamar para o banho, ou que eu tenho como dar um aviso para chamar para o banho de uma forma mais respeitosa, ou é Uhum. tão interessante, né? Demais. E, e quando você fala dessa correria, dessa loucura que a gente vive, Deise, eu acho que assim, não sei se eu ouso falar um número aqui, mas eu acho que metade dos nossos problemas diminuem significativamente quando a gente consegue sair dessa roda viva. Quando a gente consegue falar, eu tenho um horário, tenho. Eu tenho uma criança aqui berrando, Uhum, tenho. O uhum. que vai acontecer se eu me doar 5 minutos para ela? Quando eu consigo fazer essa conta, quando eu consigo parar para pensar, pelo menos saber, esse horário que eu tenho agora, 5 minutos faz diferença? Esse horário que eu tenho agora, 5 minutos, vai me trazer realmente problema grave? Uhum, Ou vai uhum. chegar um desconforto, eu vou me atrasar, mas tá tudo bem. E quando eu Ou começo a se eu fazer. parar, eu vou acalmar. Se eu parar, eu vou acalmar e vou produzir mais, inclusive, né? Perfeito. Às vezes eu não vou me atrasar se eu parar 5 minutos. Sim. E vou me atrasar se eu não parar, porque o moleque não vai colaborar, porque o Exato, moleque não vai ajudar, exato, porque o moleque. Então, exato, são exato. essas contas, essas reflexões, esses raciocínios no dia a dia que podem passar a ser o nosso piloto automático. Eu acho que foi isso que é o grande diferencial do que eu consegui na minha vida. É Uhum, conseguir fazer isso virar automático. uhum. Quando eu comecei a fazer esse raciocínio virando automático, toda vez agora eu me pergunto, a hora que eu vejo uma situação, eu falo, peraí, deixa eu ver quantos minutos eu tenho, como é, o que vai ser mais rápido, o que vai ser mais fácil, como que é, qual que é a prioridade, Exato, sabe? Quando a exato. gente começa a fazer essas engrenagens, a gente tem aquelas imagens do cérebro com engrenagens, né? Quando a gente Uhum. começa a fazer essas engrenagens, quando a gente coloca essas engrenagens da prioridade, né, do tempo, de avaliar os contextos mesmo, né? E não agir igual em todas as situações, né? As Já pessoas passei muitas por vezes. uma, já passei por uma experiência assim, que esses dias o Henry, ele tá me chamando, que ele tá em casa, né? E aí ele tá me chamando, e tá me chamando, e eu falava, e eu tentando produzir, que eu tinha um texto para entregar. E eu tentando, aí eu falava, o Henry, eu já vou. Aí eu tentava, o Henry, eu já vou. Aí chegou uma hora, ele virou para mim, Isa, ele falou assim: é só você ouvir que eu paro. Putz,
Viu? Eu falei, cara, assim, ó, né? Eu falei, realmente, vamos lá. Desculpa, por E favor, né? é isso, e é muito difícil a gente sair dessa roda viva, porque tudo nos chama de volta para essa roda viva, porque é o sistema. A roda viva é o sistema. E um sistema, ele não quer que nenhum elemento do sistema funcione diferente. Então, quando um sistema, algum elemento funciona diferente, tem uma pressão gigantesca do sistema todo para voltar. A gente mesmo, a família, a profissão, o marido, todo mundo. Né? Então a gente volta ali. E isso é uma expansão de consciência diária. A gente precisa todo dia voltar para ela, todo dia voltar para ela, todo dia voltar para ela. Não adianta fazer um curso e achar que pronto, agora eu tô de consciência expandida. Funciona não adianta não. Então, ó, vou te contar da quarentena, tá? Vou trazer da minha vida de agora. Eu tô aqui de quarentena, meu filho também, em casa tá há 8 anos, né? O Petrus. E aí um dia a gente tava aqui e ele tava assim: Mamãe, vamos assistir um filme comigo? Meu filho, tem que trabalhar, meu filho. Não, né? À noite a gente vê se dá tempo. Aí dele mais um pouco, ele: Pô, mamãe, queria tanto que você assistisse um filme comigo. Aí eu, meu filho, eu tenho que trabalhar, meu filho. A palestra de quinta-feira tem 100 slides para terminar de colocar aqui no negócio, né? Você não tá entendendo, meu filho. Tá de quarentena, mas não tá, né? Aí ele passou mais um pouco, ele falou de novo: Ai, mamãe, mas será que à noite vai dar tempo? Eu queria muito ver um filme com você. Aí, Deise, aí, a hora que ele insistiu, tipo, é só você eu me ouvir que eu paro, né? A hora que ele insistiu, aí eu fiz a análise verdadeira. Eu falei, peraí, deixa eu ver. Se eu parar 2 horas, meu trabalho agora, parar por 2 horas, né? E retomar dali 2 horas, já que eu trabalho em casa mesmo, não tenho hora para acabar de noite mesmo, né? Quer dizer, se eu precisar avançar um pouco, paro, janto, volto mais um cadinho e tal, dá para compensar. Dá para compensar. E ele tá querendo agora o filme, ele não tá querendo à noite. Será que dá para eu fazer esse ajuste na minha vida? Será que dá para eu parar 2 horas, assistir um filme com esse menino e voltar e na hora que eu estivesse assistindo o filme à noite eu trabalhar um pouco, se for o caso? Porque vai que nem precisa, às vezes nem precisa, mas vai que precisa, eu posso fazer? Aí eu fiz essa conta. Vem, Ava, você quer participar da live? Vem cá. Será que dá, né, para fazer essa conta? Aqui, gente, ó, boa Ai, tarde. que delícia. Vem, grandona, sobe aqui para o pessoal te ver. Não dá para ver, não. Gostoso. Então eu fiz essa conta, parei e fui assistir o filme com o menino. Entende? Me fala Só se que depois assim, você não produziu melhor, Isa. menina, ele parou de encher o saco, vamos combinar, porque vamos Você combinar, é descansou um isso que pouco a mente, acontece, você descansou a né? mente um pouco? Conectei com ele, fiz vínculo, ele ficou bem, eu fiquei bem, ficou todo mundo bem, descansei um pouco, voltei a produzir, foi lindo. Agora, é difícil fazer isso, né? Porque parece que a gente está tirando folga na hora do que devia estar trabalhando, a gente sente culpa, a gente sente inadequação, porque é o sistema, é a força do sistema. Por outro lado, também. Obrigatoriedade de seguir uma rotina ali, né? Eu tenho que fazer isso para mim também, né? Por outro lado, olha só como é delicada a vida, tá? Quando a gente se joga do outro lado, e agora não tem rotina, não tem vez, não tem hora que meu filho quiser assistir filme, nós vamos assistir filme. A hora que ele quiser brincar, nós vamos brincar. Quando eu realmente caio no outro extremo, é um perigo. Aí eu corro o risco de uma criança ficar meio instável, porque não tem rotina, ela não sabe o que vem. Eu corro o risco, se for bem novinha, né? Se for mais velha, de entrar num mundo de poliana, de que tudo pode, de que tudo é maravilhoso, de que não existem horários, regras, problemas, e também não é bom, também não é saudável. Então, olha como é delicado, né? Por isso que é difícil, que é uma linha muito tênue para a gente ter que observar. Por isso que estudar é importante demais, né, Aí que tá. Isa? A gente estuda não é para saber o que fazer em todas as horas, é para saber tomar decisão. É isso aí. A gente estuda para saber tomar decisão. Porque saber o que fazer tem um monte de regra, tem um monte de livro, tem um monte de o que fazer que também é importante, né? Isso é maravilhoso. Mas o que fazer em cada hora? Agora é a hora de deixar? Agora é a hora de segurar? Agora é a hora de ser firme? Agora é a hora de ser tranquila, mais leve? Qual que é a prioridade agora? A gente estuda para tomar decisão. E quando você estuda, você vai se qualificando, entendendo as coisas, e aí vem de umas coisas que eu já escutei suas, inclusive, que eu gostei bastante, dos comportamentos repetitivos que a gente traz, da criação que a gente teve.
Isso. né? E aí você percebe que, na verdade, uma coisa que, na verdade, você nem gostava que fizesse com você, quando você vê, você já está fazendo. Uhum, De tão uhum. repetitivo que aquilo foi na sua vida. Mais tênue ainda, que quando você vê, você já fez, Isa. Até porque, né, Deise, é muito interessante isso. Quando a gente é filho, quando a gente é criança, né, quando a gente é a criança da situação, a gente não percebe, mas a gente está fazendo um curso de ser mãe. Uhum. E aí, a única escola que eu tive na vida sobre ser mãe foi a minha mãe. Uhum. Foi, Uhum. é o único modelo, é a única referência, é a Uhum. única Uhum. experiência. Então, é o único formato que eu conheço, né? É o único que eu sei. E, portanto, olha como é que eu fico. Eu Ave também. Maria. É porque é demais, né? Ela tá inteira dentro de mim. A minha mãe, o Lógico. formato de mãe, o modelo de mãe, como ser mãe, né? E aí, claro que eu consigo fazer mudanças depois, mas veja que aí eu vou alterar uma estrutura interna, Não é né? todo mundo que quer fazer. Isso que dói, machuca, Dói. incomoda, tira da zona de conforto. Aí é um Uhum. caminhar bem delicado para dentro de si, né? Então esse é um ponto também que a gente não se dá conta. Por isso a repetição sem querer, porque a gente aprendeu quando era filho. Então o que tá tudo dentro da gente, né? A gente E ela o repete bicho sem. pega. E ela o bicho pega, porque outro dia eu tô fazendo, porque a escola manda tanta atividade com ele que eu tô já me sentindo uma pedagoga, você sabe, né? Porque de tanta atividade que manda toda hora. Aí eu falei, meu Deus, e eu queria, Isa, que ele sentasse para fazer a atividade, sentadinho, quietinho. E ele queria fazer em pé, ele queria fazer de pé. Mas eu quero fazer de pé. E eu, senta, Henry, senta direito para você fazer a atividade. Com a minha mãe fala, minha mãe era professora. Então você tinha que sentar direito, se escrever. Aí na hora eu falei, tá, faz de pé então, faz do jeito que você quiser, mas vamos fazer. Cara, fez atividade sem brigar, sem nada, pronto, acabou. E são De detalhes, pé, né? São de coisas tão pé. pequenas, né? É coisinha pouca que a gente arruma confusão, a gente quer do nosso jeito, a gente quer. Aí na É hora eu lembrei difícil, da mãe, gente. senta direito, arruma a mesa, arruma os trem direitinho, igual eu faço até hoje, Isa. Se não tiver tudo arrumadinho, limpadinho, arrumadinho. Falei, cara, que coisa, o que que é a repetição na vida da gente? A gente vai, na verdade, passando uma prisão para o outro, né? A gente compartilha a prisão. Olha que triste. É, eu como Porque a gente consultora do está sono, preso Isa, nisso, né? tem uma dúvida que eu queria aproveitar e tirar com você. Como consultora do sono, a gente atende até 5 anos. Hoje eu não faço mais, que eu fico só com os meus bebezinhos que acabaram de chegar, né? Mas já atuei Isso. muito na consultoria do sono e tenho uma equipe que trabalha comigo, inclusive, disso. E aí, os de Uhum, 2 anos é a birra sem fim, né? Que se joga no uhum, chão mesmo. E acho tão difícil essa. Eu acho uma prática que eu fiz aqui que deu certo, e que quando você fala, as pessoas parecem que não acreditam, Isa. Eu quero te ouvir uhum, sobre isso. De conversar com uma criança de 2 anos, de abaixar e falar com ela. Isso as pessoas não entendem que funcionam. Por que que a gente uhum. subestima tanto uma criança de 2 anos? É verdade, é verdade. Porque é a transição do bebê para a criança, né? Como ainda está na transição, como ele ainda não tem um vocabulário tão vasto quanto a gente imagina, ou tem, mas ainda não põe para fora, porque não sabe falar ainda Exato, direito, com 2 anos. exato. Ele começa a falar, né? Então a gente não tem ideia do que está lá dentro, né? A gente subestima. Mas você sabe que mais do que simplesmente falar com ele, Daisy, eu acho que a gente não percebe o quanto a gente pode direcionar o cérebro da criança. Eu acho que a gente peca nessa ignorância. E ignorância no sentido mesmo de ignorar, de não, de desconhecer, né? E de não saber mesmo como fazer. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo doméstico, tá? Da minha fase de 2 anos e da questão do sono, que para mim foi um grande desafio, né? Eu tive muita questão com sono com o Petrus, e eu sou uma pessoa de temperamentos, dois temperamentos fortes, né? Dos 4 temperamentos, os dois mais fortes são os meus dominante e subdominante. Então é muita energia, muita energia. Tanto que eu absorvo o trabalho de uma maneira que as pessoas não sabem como eu dou conta. E eu dou conta. Eu faço muito trabalho em muito pouco tempo. E assim, eu brinco, eu falo, tem gente que vai ter que nascer 3 vidas, viver 3 vidas para trabalhar tudo que eu trabalho só nessa. E eu adoro, e não me sabe? Eu gosto. É meu, é da minha natureza, é dessa combinação de temperamentos, né? E aí, essa energia toda, você pensa, na hora que vai dormir, aí para eu dormir, eu já tenho que fazer exercício mental, porque eu não consigo me desligar. Imagina eu tendo que desligar uma criança que também veio com o primeiro temperamento enérgico dessa, né?
E, detalhe, eu pensando o que eu vou fazer depois que ele dormir. Então, minha energia lá em cima, porque eu vou fazer, tem coisa para fazer ainda, não posso me entregar e dormir junto. É Então, assim tudo mesmo. errado. Percebeu a combinação que eu criei, né? Beleza. É. Aí, o meu marido tem também o primeiro temperamento bem cheio de energia, o segundo mais tranquilo. Então, ele com facilidade acessava o segundo dele, né? E colocava o menino para dormir. Eu entrei numa zona de conforto, falei, ótimo, dormia com o pai, acabou, tá resolvido, não precisa me dar, né? Não precisa me preocupar com isso, né? E aí, já estava com 2 anos, portanto, eu estava já compartilhando conteúdos na internet, eu já estava indo enveredando por este caminho, ainda não tinha me tornado uma pessoa que realmente vivesse disso e que tivesse já decidida que ia fazer isso, enfim, né? Essas coisas foram acontecendo, é uma história muito louca. Mas eu já compartilhava conteúdos e tal, e um dia, eu nunca vou me esquecer, o meu marido sentado no sofá comigo, e o meu filho, ele tinha feito o menino dormir, voltou e sentou-se no sofá comigo e falou assim, então é isso mesmo. Eu falei, o quê, amor? Você vai ensinar todo mundo a fazer as coisas, como é que lida com a criança, mas você não sabe fazer seu filho dormir e vai continuar assim. Bom, aí eu comecei a tentar, né? Aí foi aquela caminhada dolorosa, porque para mim doía, era difícil, era danoso, era penoso, olha, doloroso, via dolorosa, de fazer o menino dormir, aprender muito sobre mim nesse processo. Quando um dia eu perguntei, como você faz? E eu não sei porque a gente demora tanto para fazer essa pergunta. Como é que se tem ajuda? alguém que consegue fazer o que você quer fazer e não consegue, pergunta como é que essa pessoa faz. Isso. Né? Isso. Às vezes a professora... Mas temperamentos como o seu, demora para pedir, demora. Eu já sei, Isa, já sei fazer. Chá comigo, que eu resolvo. Né? É isso aí, Deise, perfeito. E aí, quando eu perguntei, você não sabe o que ele me respondeu. Que é aí onde eu quero chegar para as dicas para as mães dos meninos de 2 anos que estão passando por isso. E de direcionar o cérebro da criança. Sabe o que ele me falou? Ele me falou assim, amor, eu chego lá e falo para ele que eu vou contar uma história. Eu falo, eu também. Aí eu conto a história. Eu falo, eu também. Aí ele falou, eu falei, aí ele não dorme, né? Com você ele dorme? Ele falou, claro que não. Ele fica querendo saber o final da história. Ele não dorme. Tem criança que dorme durante a história. Esse não, né? Ok, entendi. Daí? Ele falou, daí eu falo, filho, agora o papai vai pensar em outra história. Viu? Ele fala, tá bom. E aí eu fico pensando uns 15 minutos. Genial! Dormiu? Eu falei, e se ele não dormir? Porque tem dia que ele não dormia ainda nesses 15 minutos. Ele falou, aí eu começo outra história. Olha o ritmo. E eu contando história. E aí, filho, o que você acha que aconteceu depois? Mas você nunca ia pensar isso. O que você acha que aconteceu depois? Assim? E aí, eu pilhava o menino com a história. Ele falou, não, amor, você conta história devagarzinho, você fica pensando o que vai acontecer, você fala pra ele o que você tá pensando, você vai contando devagar, tal. Aí depois você vai pensar, e fica 15 minutos pensando. Se ele pedir, e aí, papai já pensou? Você fala, não, ainda tô pensando, pensa mais um pouquinho. Se ele pedir de novo, aí você fala, tá bom, já pensei. Aí você começa outra história, devagar, vai contando, tal. Aí quando acabar essa história, ele vai falar, conta outra, dependendo do dia. Às vezes ele tá pilhado, mas ainda você fala, tá bom, vou pensar mais uma, viu? Aí você dá mais 15 minutos, o menino vai dormir. Às vezes você vai conseguir nos primeiros 15, às vezes vai demorar uns 30, 40. É a vida. Tem dia mais fácil, tem dia mais difícil, mas vai dormir. Falei, gente... Mas gente de resposta igual a você não ia conseguir nunca pensar isso, porque você pensa já faz. Até você já sabe, só eu que não sabia. Então, mas eu sei porque eu também sou assim, Isa. E o que acontece nesse processo que você passou com ele é de como a gente transfere isso para as crianças. Porque se você fizesse esse processo com ele todos os dias, ele ia ficar acelerado para dormir todos os dias. Você pensa o que eu ia criar. E hoje, sabe o que a gente tem hoje, aos 8 anos? Hoje a gente tem um menino que a gente faz um Santo Anjo do Senhor juntos. Eu faço Santo Ângelo do Senhor, meu zeloso guardador, Ciatine, confiou, verdade, vai me ilumine, amém. Um com o outro. Aí a gente fala, hoje eu vou escolher, ele completa 5 coisas para agradecer. E ele escolhe 5 coisas do dia ou da vida que ele quer trazer para gratidão. E aí ele fala, você fica só um pouquinho comigo?
E eu fico lendo, pego a luzinha do celular, leio alguma coisa que eu tenho para ler, e ele dorme. E isso não Vai, dura. eu quero que você me ensine então isso que eu vou ensinar para o Henry, para a gente aproveitar você aqui, a gente fechar tudo que você traz para mim. Como que eu vou ensinar o Henry então esse dos 5 coisas da gratidão, Henry? Me Ai, ensina esse é aí. tão Ai, vai. bonitinho. Então vai. Ele é simples, né? A gente também, eu começo, ele termina, sabe? Tá. Eu criei essa rima, porque eu gosto de rima, né? Hoje eu vou Uhum. escolher, aí ele termina. 5 coisas para agradecer. Tá. E aí ele escolhe as Perfeito. 5 dele, eu escolho as 5 minhas. Então, Tá. às vezes ele agradece porque a mamãe assistiu um filme comigo hoje. Ah, aí você vê o valor que isso teve na vida, parar 2 horas para assistir o filme com o menino. Aí ele agradece, e eu agradeço também alguma coisa. Ele agradece. Então a gente vai sempre conectando a criança com aquilo que ela tem para agradecer, com aquilo que ela tem para, né? Olha que coisa boa. Não é todo mundo que tem isso. Você tem, agradeça, seja grato, né? E a gente vai. E aí, por fim, já foi o santo anjo, já foi a gratidão, e aí ele vira pro lado e dorme. Aí eu ensinei para ele o seguinte também, né? Quando a cabecinha não para, a gente pode pensar numa bolinha colorida na cabeça. Isso para essa idade já, né? 6, 7, 8, né? Que ela muda de cor conforme a respiração. Então, quando você puxa o ar, a bolinha fica azul. Quando você solta o ar, ela fica vermelha. Quando você puxa o ar, azul. Quando solta o ar, vermelha. Por que que rola isso? Deixa eu explicar, assim, entendendo de cérebro, né? O cérebro da pessoa que não desliga, né, que não tem essa facilidade para desligar, todo mundo desliga de alguma forma, mas as pessoas que não têm facilidade, o cérebro não para de pensar. Quando ele não para de pensar, já não dorme. Porque ele vai de um pensamento pro outro, 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 de um pensamento pro outro. E é bom, e a gente tem ideias. Eu mandava e-mail para mim mesma na cama. Eu fazia isso, porque eu tinha ideias de slide, de dinâmica, de treinamento, de palestra, né? Então, eu falei, eu preciso arrumar um jeito de parar o pensamento. Como é que eu vou parar o pensamento? Eu não conseguia. Eu começava a contar, eu voltava a pensar. Era automático. Então, eu falei, se eu colocar alguma coisa na minha cabeça que eu tenha que trocar de cor, eu consigo descobrir sozinha. Então, eu vinculei isso. Eu colocava eu na minha cabeça, isso já faz muitos anos que eu descobri, porque faz muitos anos que eu tenho essa questão, né? Eu, então, escrevi a palavra dormir, como se fosse aquele protetor de tela antigo dos computadores que ficava girando a Sim, palavra assim em sim, 3D. sim. Eu colocava aquela palavra dormir e eu colocava dor de uma cor, mir de outra, na inspiração e na expiração. E eu trocava a estampa. Então, às vezes, eu punha rosa de bolinha verde. Isso dá um trabalho mental forte, só que é chato. Então, você dorme. Mas é Então, porque como vai ele dá trabalho. desligando mesmo, né? Vai te Isso. E desligando. como ele dá trabalho, ele não deixa a sua cabeça pensar outra coisa. Se você pensar outra coisa, não consegue fazer isso. Ok? Então ele dá trabalho o suficiente para você não pensar outra coisa. Então quando você vai, você volta para cá. Peraí, tô aqui. Volta pensamento. Mas ao mesmo tempo ele é chato, não leva a lugar nenhum, então você Sim, desliga. sim. Entendi. Entende? Então, Muito aí eu fiz um bem. simplificado, que foi a bolinha, para ele. Entendi. Vou fazer com o Henry e te conto. Deixa eu te falar uma coisa. É, eu gosto muito das colocações que você faz, porque acresce muito a linha de raciocínio que esse cérebro todo aí faz, sem dúvida nenhuma, né? E muito grande sempre, muito enriquecedor o que você traz. A gente, quando ficou definindo o tema, eu falei nem queria, porque eu queria que ela realmente fosse assim e mostrasse pra gente. Porém, a casa está aberta, a gente determinou 30 minutos aqui para você conversar com a gente. A casa é sua, quando você quiser vir aqui conversar, me fala sempre, porque eu nem Querida, vou te convidar, porque eu queria que você viesse sempre, porque você me ensina muito, principalmente com a sua linha de raciocínio. Parabéns pelo seu trabalho. Faça que as bom. colocações que você quiser aí para deixar para gente. Ai, meu Deus, que delícia, né? Bom, essa ideia de cérebro, deixa eu fechar falando um pouquinho disso, então, porque eu acho que cabe. Essa ideia de cérebro, de entender do cérebro, de direcionar o cérebro, de pensar como que o cérebro está funcionando e para onde eu devo levar e o que estratégias, né? O que fazer, qual estratégia usar para direcionar o cérebro para aquilo que eu preciso que a criança faça, né? Eu aprendi muito com a programação neurolinguística. Então, assim, eu preciso dar este crédito para a PNL. A PNL me trouxe condições, ferramentas de funcionar olhando de fora. O que eu quero agora? Como eu estou funcionando? O que esse pensamento automático vai fazer eu fazer daqui 2 segundos?
sabe? Então, olhar a cabeça da criança, entender a cabeça da criança, criança com 2 anos, com 3 anos, com 8, como é que funciona, o que eu já posso usar de estratégia, né? Então, isso tudo foi a PNL que me trouxe, e os recursos para lidar com isso também. E aí eu fiquei por muitos anos indicando a PNL, né? E eu decidi agora criar um curso de PNL para pais e professores. Então eu quero fechar contando isso, né? Dizendo que em maio vai Ótimo. ser o lançamento desse curso e que eu queria Que convidar delícia. todo mundo para fazer, porque ele impacta Eu em já tô todas as dentro. áreas. Delícia. Ele impacta em todas as áreas da nossa vida. Ele impacta na relação com parceiro, parceira, se for o caso, na relação profissional, ele impacta no sono, ele impacta na alimentação. Com o PNL eu consegui emagrecer 17 quilos. Com o PNL eu consegui dormir e pôr meu filho para dormir. Com o PNL eu mudei a relação com algumas pessoas da minha família que eu já tinha cortado relações, lamentavelmente, eu era essa pessoa. E eu mudei isso, já mudei completamente. Hoje eu falo com todos da minha família e tenho boa relação com todos da minha família, embora eles continuem iguais. A mudança foi em Sim, mim, sim, ok? Isso é muito sim, importante de dizer. Com sim. a PNL eu consegui criar uma rotina, mudar minha rotina de sono, porque eu era uma pessoa que eu falava que eu era notívaga. Eu dormia 3 da manhã, acordava às 11 sempre que eu podia na minha vida. E eu alterei isso, agora eu acordo 5 da manhã e faço milagre da manhã, rotina da manhã, meditação, estudo. A gente fala que não tem tempo para estudar, porque realmente a gente não tem, às vezes, né? Eu não tinha, eu não lia. Com a PNL eu leio mais de 30 livros por ano, porque eu tenho horário para ler de manhã e eu faço isso todo dia. Então eu mudei radicalmente a minha vida. Eu reprogramei a minha alimentação com a PNL, de modo que eu não como as coisas que eu não quero comer sem morrer de vontade. Sabe? Então, assim, eu reprogramei à vontade. Então, é muita coisa rica, muita coisa Já linda que nós quero, temos dentro da já gente, a quero. potência, tudo aqui, ó. E a gente não consegue saber que tem. A gente não consegue usar. E tem mães sem Já limites aí, quero. ó. Tem mães sem limites falando do Velas, tem mães sem limites aí Escrevendo para falando que faz você. as coisas que eu tô falando. Que legal. Então é Certamente, isso. E Mães Sem aí, Limites é um luxo e esse também de PNL eu já quero, certamente. é isso. Mãe Sem Limites, nós vamos ter outra turma ano que vem, mas até lá a gente vai ter o PNL agora em maio. E assim, é rico demais. É rico demais, demais. Eu investi muito dinheiro. No primeiro que eu fiz, a primeira formação de PNL que eu fiz, eu juntei e paguei. Porque eu não tinha, na verdade, muitas condições naquele momento. Eu não venho de origem muito rica, então eu sempre ralei bastante para conseguir as minhas coisas. No segundo, eu estava pior que no primeiro, financeiramente falando. E aí eu não tinha condições, eu não ia poder fazer. E então eu negociei com a minha professora, que era dona da escola lá, eu morava em Vitória nessa época, se eu levasse mais 5 pessoas, né, se eu vendesse o curso dela para mais 5, se eu levasse 5 fazer pagantes, né, se ela me dava o meu. E ela concordou e me deu. Bom. Então assim, foi esse o Você começo da levou os minha. cinco? Você levou os cinco, Isa? Levei os 5, Tá levei os muito 5. bem. Já E sabia aí captar, aí, ó. foi. Então, hoje, através desses recursos da PNL também, eu me encontro numa situação financeira muito melhor. E eu sou muito grata por isso. Sabe? E também atribuo aos conhecimentos da PNL esse resultado financeiro também. Também. A vida não é só PNL. A vida é um conjunto de coisas. Mas eu tenho o impacto da PNL, das ferramentas da PNL em todas as áreas da minha vida. É muito impressionante. É um antes e depois. Minha vida se divide em antes e depois da PNL. Então, assim, tudo que eu quero levar adiante hoje tem a ver com as coisas que mudaram a minha vida. Né? Então, quando eu falo de Montessori, é porque mudou a minha vida. Quando eu falo da descoberta da primeira infância em relação à criança, é porque isso mudou a minha vida. Então, quando eu falo da PNL, é porque mudou a minha vida. Então, eu procuro ser muito genuína nesse partilhar, né? E é É, isso. porque você tem Então, conteúdo e vivência, né, Isa? Aí é mais isso. fácil, você passa com propriedade, sem dúvida E nenhuma. é convicção, né? E a convicção. E isso muda a vida, meu Deus. Eu quero disseminar para o Uhum, mundo inteiro, porque mudou uhum, a minha vida. uhum. Imagina se todo mundo soubesse disso, o mundo estava melhor, as pessoas estavam mais felizes, mais produtivas, mais realizadas, as relações estavam melhores. Consequentemente, eles ficariam todos mais saudáveis, a gente não ficaria tanto doente. E, enfim, aí eu fico doida, né? Já Eu quero. Já, fico escuta, se doida. era para convencer, já convenceu, já quero. Pode já só mandar. Maravilhoso. Sua Então linda, é isso, muito não tem obrigada. ainda.
Não tem divulgação ainda, não tem link, não tem nada ainda. Tô antecipando aqui o que será em maio, né? De divulgação, de conversa e tudo. Mas fiquem ligados nas redes aí que a gente vai colocar isso para ferver. Se Deus quiser, maio vai ser lindo. Por enquanto ele tá no Delícia. forno aqui sendo produzido. Imagina o tanto que está produzindo para ele, né? Isa, Animado. muito obrigada por tudo. Jesus abençoe sempre a sua inteligência, Amém. né? Gosto muito de Amém. conversar com pessoas que têm realmente essa linha de pensamento das coisas e que as coisas vão se desenvolvendo. Não dá vontade de desligar, não vou mentir para Que você, não delícia, dá. né? Não dá, não dá, não dá. Querida, eu também Vamos adorei. marcar outra ocasião. Você vem falar, inclusive, do curso aqui, apresentar para as meninas. Tenho certeza que vai acrescentar bastante para todo mundo, viu? Maravilha, agradeço o teu convite, agradeço a tua gentileza, a tua generosidade de me deixar vir aqui, falar o que quiser, partilhar assim livremente. Gratidão, de verdade. Gostei muito do nosso contato aqui. A gente já tinha se falado de pouquinho assim, de longe, agora a gente, né, essa um pouco mais prolongado aqui foi muito gostoso, foi muito agradável, eu senti muita coisa boa com você. Então eu quero te Que bom. agradecer e dizer também que fique à vontade para novos convites, novas possibilidades. Estamos juntas. Que bom. Jesus proteja vocês aí, principalmente Amém. agora, nesse quadro que a gente tem. E precisando de mim, você me chama, tá bom? Obrigada, querida. Um beijo para Um todos beijo. aí que assistiram. Que Deus abençoe. Um beijo para você. Beijo para o Henry. Para Um todos, beijo pro viu? Petros para vocês aí. Fica com Deus. Valeu. Meninas, obrigada para quem entrou, viu? Beijo, gente. Obrigada. Valeu, Deise. Beijo, Tchau, Isa. Fica com tchau. Deus. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau.